No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Mato Grosso do Sul entra em estado de emergência por conta das queimadas no Pantanal, que já destruíram mais de 16% da vegetação do bioma. Presidente Jair Bolsonaro veta parcialmente perdão de dívidas tributárias das igrejas e pede que parlamentares derrubem o veto. Ministério Público Federal denuncia Lula e Antônio Palocci por lavagem de dinheiro em doações da Odebrecht ao Instituto do ex-presidente. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 15 de setembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Jair Bolsonaro segue em sua trajetória para tentar atender a todos os interesses com os quais se comprometeu quando se apresentou como alternativa para dar continuidade ao golpismo que foi estabelecido no país a partir de 2016, sendo que nenhum deles é o anseio da maioria da nossa população. Como esperado, o ex-capitão do Exército vetou parcialmente a proposta aprovada no Congresso que perdoava dívidas tributárias das igrejas. No entanto, o chefe do Executivo defendeu que os parlamentares derrubem seu veto após ser pressionado por lideranças evangélicas da bancada da Bíblia. O presidente da República argumentou que a demanda dos religiosos pelo perdão das dívidas, que somam quase R$1 bilhão, é justo, mas que não sancionou a matéria pois poderia estar incorrendo em crime de responsabilidade por não atender às regras orçamentárias. A grande questão é que o jogo duplo de Bolsonaro, jogando a responsabilidade pela derrubada do veto ao Congresso, pode fazer com que o caso vá parar no Supremo Tribunal Federal, caso deputados e senadores atendam ao pedido do ex-capitão do Exército, justamente por conta de sua admissão em relação à possibilidade de impeachment. A tendência é que haja a construção de uma nova proposta pelos parlamentares em troca da manutenção do veto presidencial. Precisamos estar muito atentos a este caso e vale lembrar à classe política que Jesus perdoa, Bolsonaro perdoa, talvez até o Supremo perdoe, mas as urnas, essas são implacáveis. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação.
Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor do Colégio Pedro II e vereador pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Tarcísio Mota, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trocando ideias, buscando informações, espalhando boa informação, tratando das denúncias do que precisa ser denunciado no nosso Rio de Janeiro e também anunciando ideias, propostas para o futuro da nossa cidade. Um bom dia. Tarcísio, muito obrigado por mais uma vez dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Tarcísio, a situação política no Rio de Janeiro se agrava a cada dia. Os gestores, tanto no estado como no município, têm honrado uma tradição lamentável nos últimos anos de envolvimento com ilícitos, escândalos de corrupção, má gestão de recursos, favorecimento a verdadeiras quadrilhas que se locupletaram da administração pública. Antes de nós entrarmos nos temas específicos, Tarcísio, eu queria saber de você por que o Rio de Janeiro tem convivido nos últimos tempos com uma casta no executivo que só faz com que as pessoas cada dia mais alimentem aquele sentimento antipolítica. Excelente pergunta, Anderson. De fato, essa é uma tradição lamentável e que a gente precisa mudar rapidamente, né? O que acontece é de que a corrupção, embora ela seja, algo que é cometido por pessoas, ela acontece porque há uma estrutura que permite que essas pessoas ajam desta forma. E por isso é preciso que a gente perceba que, além de responsabilizar os políticos corruptos, é preciso modificar a facilidade com que esses políticos fazem esses atos de corrupção. É por isso que a gente diz que é preciso mudar a estrutura que leva à corrupção. É preciso, por exemplo, acabar com essa quantidade enorme de cargos de livre nomeação que prefeitos, governadores podem fazer na gestão pública. É preciso valorizar o serviço público, o concurso público. É preciso ter transparência, controle social, participação popular. É preciso que a gente mude a forma e o conteúdo da política que tradicionalmente nos governa. Essa é a saída, né? E, portanto, a gente precisa, inclusive, dizer para a população que só interessa para os próprios corruptos de que a população não veja que existem, sim, políticos, existem propostas que visam mudar essa realidade, acabar com essa tradição, inaugurar uma outra tradição de uma gestão pública, republicana, transparente, que possa, de fato, garantir os direitos do povo e ser transparente e aberta, inclusive, às próprias críticas, onde as coisas sejam feitas às claras. A gente sempre sabe, que a relação entre empresários, entre interesses econômicos, dessas empresas e firmas que tentam ganhar e sobreviver e ter lucro com o dinheiro público, muitas vezes acontecem sob pressão desses agentes, antes até durante o período eleitoral. E a gente precisa, portanto, durante a eleição, olhar quem é que está financiando cada uma das campanhas, com quem cada um dos candidatos está se relacionando, qual é a trajetória desses mesmos candidatos e quais são as propostas que esses candidatos apresentam para superar essa crise tão forte de corrupção. A gente precisa pensar em saídas estruturantes, estruturais, para combater a corrupção. Corrupção, portanto, se combate com ética, e é preciso que a gente recupere a perspectiva da ética na política, e se resolve com mudanças estruturais, redução dos cargos de livre nomeação, transparência, participação popular, controle social, são mecanismos fundamentais.
Os governos dos últimos anos normalmente enganaram a população. Vamos reduzir o número de secretarias, mas o número de cargos comissionados, esses de livre nomeação, que geram parte dessa corrupção, né, que fazem com que essa relação entre o público e o privado seja feita de forma tão, né, ruim para a sociedade, permanecem lá intocados. Portanto, é preciso que a gente vá além disso. O problema não é o número de secretarias, mas o número desses cargos, os contratos emergenciais, a falta de autonomia dos órgãos de controle. Aí que está o problema, é isso que a gente precisa modificar. Agora, o prefeito Marcelo Crivella, que foi eleito lá em 2016, derrotando o Marcelo Freixo, candidato do PSOL, no segundo turno, depois de uma campanha histórica, acabou mostrando ao que veio. Além de atuar seguidamente para beneficiar determinado grupo que ele sempre representou na política, me refiro aos neopentecostais, ele mergulhou de cabeça nos esquemas ilícitos, usando dinheiro público para benefício próprio e de terceiros. Primeiro, aquele caso dos Guardiões do Crivella, Tarcísio, onde o bispo licenciado da Igreja Universal se aproveitou de funcionários com cargos comissionados de seu gabinete para impedir a população de denunciar o mau atendimento nas unidades de saúde do município. Eu te confesso que nunca vi esse tipo de expediente de um gestor público, Tarcísio, arregimentar uma verdadeira milícia para cercear o trabalho da imprensa. Como é que você observou esse episódio? Olha, Anderson, essa situação dos Guardiões do Crivella é muito, muito grave, grave mesmo, e é corrupção. Então, olha, usar dinheiro público para pagar pessoas, para defender a pessoa do prefeito, intimidando jornalistas e impedindo que pessoas falem com jornalistas, é uma série de ilegalidades, né? Crimes estão sendo cometidos, né, nessa situação. Ou seja, primeiro porque essas pessoas são pagas com dinheiro público e toda pessoa paga com dinheiro público, seja um servidor concursado ou alguém de livre nomeação, como é o caso deles, não são funcionários públicos concursados, mas precisa prestar um serviço público, transparente, com a função definida, aquilo que, na verdade, faça com que o dinheiro pago pelos impostos da população seja revertido na garantia de direitos. E eles não estavam fazendo nada disso. Eles ficam perseguindo jornalistas para impedir que jornalistas façam matérias que manchem a história do prefeito. Isso é inadmissível, isso é inadmissível. E, além de tudo, é, de fato, cerceamento do direito de liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Portanto, há uma série de problemas ali nessa atitude dos tais Guardiões do Crivella. E aí aquele grupo de Zap mostrava que vários secretários faziam parte, que o próprio prefeito fazia parte. Há relatos de que ele dizia isso mesmo, parabéns, obrigado, incentivava essas pessoas a fazerem isso. Portanto, é sem sombra de dúvida uma atitude absolutamente incompatível com o que se espera do cargo de prefeito de uma cidade e de uma cidade como o Rio de Janeiro. A Câmara dos Vereadores, por uma diferença de apenas 2 votos, acabou rejeitando a abertura de um processo de impeachment contra o prefeito Tarcísio. Esse pessoal não tem medo de que, a 2 meses das eleições, o voto favorável a uma figura envolvida em tantos malfeitos comprometa a reeleição deles para o cargo de vereador? Que tipo de interesse moveu o voto desses 25 parlamentares, Tarcísio? Olha, de fato, a gente esperava que o pedido de impeachment fosse passar, né? Porque é muito grave e há muitas evidências, indícios de participação direta do prefeito. Portanto, a Câmara abriu mão do seu papel de fiscalizar o Poder Executivo e é lamentável que isso tenha acontecido. O que moveu esses vereadores que votaram contra, né? De um lado, são vereadores que têm cargos na prefeitura. E aí a gratidão em troca desses cargos, a lealdade em troca desses cargos foi cobrada. Tanto é que alguns dos vereadores que tinham cargos na prefeitura, que ainda assim votaram pela abertura do pedido de impeachment, tiveram logo no dia seguinte seus cargos retirados, né? Pessoas demitidas das secretarias, um escândalo. Porque é disso que eu falava na primeira pergunta que nós debatemos aqui, nesse primeiro passo do diálogo, né? O grande problema é que hoje os parlamentos não são lugares onde as ideias são debatidas e, no final das contas, a votação é a expressão do desejo da maioria, né? Do que a maioria... Não, né? As maiorias parlamentares que os governos constroem são construídas na base da troca de cargos. E aí os vereadores votam na lei a favor ou contra uma lei, um projeto, ou mesmo no impeachment, não de acordo com suas consciências, mas porque eles têm ou não têm cargos no Poder Executivo. Isso precisa acabar.
Vereador não tem que ficar nomeando gente nas secretarias. Vereador não tem que nomear gente nas subprefeituras, nas regiões administrativas, nas gerências da Conlurb. Não pode. Isso tem que acabar. Isso é imoral. Pode não ser ilegal, porque a nomeação não se trata disso, mas é imoral. E aí é imoral e ilegal que o vereador vote de acordo com essa questão do toma lá da cá. E é por isso. Então esses vereadores fizeram um cálculo primeiro, que é essa ideia de que a população vai dizer, tá, todo mundo é corrupto mesmo, então eu vou votar pelo menos em alguém que traz aqui o asfalto para o meu bairro, né? Uma velha máxima do toma lá da cá, desde lá do coronelismo do início do século, né? São novos coronéis nessa perspectiva do controle do voto na troca de favores. Então eu acho que fizeram este cálculo. E o segundo é porque eles estavam amarrados por um tipo de perspectiva que era os seus cargos seriam retirados, né? E esses cargos são fonte de poder, fonte inclusive de dinheiro, de financiamento para as próprias campanhas eleitorais. Fizeram um cálculo político de que o prejuízo não seria tamanho assim, né? A gente agora vai ter que fazer esse prejuízo ser grande, dizer para as pessoas, está vendo? Isso é um absurdo, né? Inclusive mostrando, essas pessoas votaram porque têm cargos e não porque acreditam que o prefeito é inocente. E isso é um absurdo. O impeachment era um momento em que inclusive o prefeito poderia se explicar, tentar dar alguma explicação, mas era tão evidente que não havia explicação nenhuma que eles preferiram que essa questão desse em pizza. E agora tem uma CPI. Nós vamos fazer de tudo para que essa CPI de fato investigue rapidamente, para a população saber. Vamos esperar, né, que as notícias sigam acontecendo, que as provas sejam apresentadas e que a gente possa de fato esclarecer a população sobre esse episódio dos Guardiões. Apesar de a Câmara ter negado abrir um procedimento de investigação a respeito deste caso, Tarcísio, o Ministério Público e a Polícia Civil seguem as apurações. Você crê em um afastamento do Marcelo Crivella do cargo pela via judicial por conta desse episódio dos Guardiões, Tarcísio? Sabe, Anderson, essa possibilidade existe, é real, né? É diferente, inclusive, do que acontece no caso dos governadores ou presidentes da República. Quem julga os crimes de responsabilidade dos prefeitos é o próprio Ministério Público, né? É o Tribunal de Justiça, não é a Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores vai julgar outros tipos de crimes previstos no decreto que dá base para a questão do impeachment. Então, por exemplo, o pedido de impeachment que foi feito, inclusive, pela deputada Renata Souza, que teve apoio da bancada do PSOL, ele tratava exatamente da questão de atitudes incompatíveis com o cargo e não crime de responsabilidade. Mas a gente vê que tem um evidente crime de responsabilidade, improbidade administrativa nesse episódio dos Guardiões do Crivella. E aí a gente espera que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça possam acelerar, né, as investigações, dando todo o direito de defesa ao prefeito Marcelo Crivella. Ele tem esse direito, a gente defende isso para todo mundo e, portanto, não deve existir julgamentos sumários, não deve existir espaço para a defesa do Crivella, mas são muito evidentes os indícios que apontam para o crime de responsabilidade e, portanto, ele deveria ser afastado. Não é porque a gente está no final, né, do mandato que o crime deixa de ser crime, né? O povo que deve julgar nas urnas. Isso é um argumento raso. É claro que o povo deve julgar nas urnas, mas é preciso responsabilizar o Crivella se ele tiver participação nesse episódio dos Guardiões, conforme, né, os indícios apontam. Isso é preciso ser feito. E aí, não adianta, né? A urna não absolve o crime cometido se ele for crime de fato. Então, esperamos que isso aconteça e de que as investigações prossigam, neste caso, né, a partir do Ministério Público, a partir do Poder Judiciário. Vamos acompanhar, né, tudo com muita atenção e nos colocar, inclusive, à disposição sobre qualquer informação que precise ser dada. Crivella precisa se explicar. E se for provado de que ali há crime de responsabilidade, improbidade administrativa, ele deve ser afastado do cargo pelo Poder Judiciário. Não bastasse esse caso absurdo, Tarcísio. Pouco mais de uma semana depois, o prefeito do Rio viu seu nome envolvido em um novo escândalo, dessa vez relacionado à existência de um suposto QG da propina na prefeitura. Existe a suspeita de cometimento de crimes de peculato, fraude e lavagem de dinheiro em um episódio que envolve o empresário Rafael Alves, irmão do ex-presidente da Riotur, Marcelo Alves. Inclusive, na operação liderada pela Polícia Civil e pelo MP na última sexta-feira, o apartamento e o gabinete de Crivella foram alvos de busca e o prefeito teve seu celular apreendido. Parece que esse abismo de malfeitos em que o Crivella mergulhou não tem fim, Tarcísio. É uma denúncia atrás da outra.
Pois é, Anderson, esse caso do QG da propina é mais uma prova daquilo que a gente dizia desde a campanha de 2014, né? Quem paga a banda, escolhe a música. O que tá? Olha qual é o que os indícios estão apontando, né? Havia um empresário que articulou doações para a campanha do próprio Crivella, articulou a perspectiva do financiamento da campanha do Crivella, e para isso, inclusive, junto a esse doleiro que fez a delação premiada, ele próprio fazendo doações, poupudas doações à campanha, aí também, né, envolvendo o Crivella, possibilidade, indícios e relatos de Caixa 2, ou seja, o financiamento da campanha vinha dessas figuras, que financiam a campanha não porque acreditam nas ideias do candidato, mas porque querem depois cargos, né, poder, dinheiro, voltar, que esse dinheiro volte com lucro. No final das contas é um investimento e não uma perspectiva do financiamento de uma campanha porque você acredita naquelas ideias. Então, o que acontece? Crivella ganha a eleição e logo depois vai nomear o irmão desse empresário para Rio Tour, né? E aí, a partir dali, começa a questão do direcionamento, são o que as provas estão apontando, né? Direcionamento de licitações, direcionamento de contratos para empresas ligadas a essas figuras, que dessa forma recuperam o dinheiro investido com um bom lucro. É curioso, sabe, Anderson, que na votação do pedido de impeachment teve vereadora da base do Crivella dizendo não há na história do Crivella nenhum indício de propina, como se a situação dos guardiões não fosse corrupção, e é. Mas agora, logo depois, aparece todo esse tipo de provas e de relações com esses empresários, essas relações que são pouquíssimo republicanas e pouquíssimo transparentes, né? Quando a primeira parte dessa operação foi deflagrada lá em março, no início do ano, etc., não me lembro exatamente se foi em março, o Crivella negou que conhecesse o tal doleiro, né? Agora já aparecem fotos dele na mesma festa, na festa de aniversário da filha do Marcelo Alves, né? Numa reportagem, num furo de reportagem muito bom do Lúcio de Castro, grande Lúcio de Castro, da agência Spotlight, mostrando lá fotos onde que o Crivella está junto na foto com esse doleiro. Ou seja, as alegações do Crivella vão caindo, porque são mentirosas muitas vezes, né? Estão se mostrando mentirosas a partir da apuração dos fatos. E aí é muito grave essa situação. E, de novo, tá aqui no elemento, olha como é que a coisa é estrutural. Financiamento das campanhas, depois nomeação de pessoas, depois contratos emergenciais, direcionamento de licitação. Tudo isso precisa ser melhorado. A gente tem que responsabilizar o Crivella, caso seja provado, né, de que ele está envolvido diretamente nisso, responsabilizar os agentes públicos que estiverem envolvidos nesse tipo de situação que traz prejuízo para o povo, que faz com que o direito do povo seja negado, porque vai faltar dinheiro para a saúde, para a educação, enquanto esses recursos estão sendo desviados para propina. Então tem que ser responsabilizadas essas pessoas, mas a gente precisa modernizar aí o processo de transparência sobre contratos, sobre licitação, é preciso encarar a questão estrutural, é preciso acabar com essa história da nomeação para os cargos. Há várias autarquias na cidade do Rio de Janeiro, empresas públicas e instituições que podem e devem ser dirigidas por funcionários de carreira, escolhidos pelos demais funcionários de carreira do próprio órgão, e não indicações políticas, e não indicações eleitorais desse ponto de vista. Órgãos como o IPLAN Rio, como a Rio Águas, como o COR, como a GEL Rio, por exemplo, como a Defesa Civil, não podem estar nas mãos de interesses eleitorais iniciais dessas pontos de vista, podem e devem ser escolhidos os seus cargos de direção pelos próprios funcionários, a partir da experiência tal. A nomeação e a definição de comissões, de DAS, de gratificações, não pode ficar na mão do prefeito que vai dar as gratificações para uns e não para outros, porque aqueles vão cumprir o papel de guardiões do prefeito. Isso não pode acontecer, tem que parar. Da mesma forma, essa perspectiva das quantidades de contratos emergenciais feitos a toque de caixa toda hora, é preciso ter transparência, autonomia. Órgãos como Controladoria Geral do Município, como Procuradoria do Município, precisam ter autonomia para cumprir o seu papel de fiscalização, não podem ser subordinados ao prefeito, né, de uma forma em que ficam... E o Tribunal de Contas, que faz um papel importante, eu digo, né, reconheço esse papel, mas a gente tem que mudar, tem que fazer com que cada vez mais
os conselheiros do Tribunal de Contas sejam funcionários de carreira do próprio tribunal, concursados, que sejam escolhidos de forma que não sejam indicações políticas. Eu acho que isso é muito importante para a democracia. Portanto, absurdo essa história do QG de propina. Nós precisamos, né, dar direito de defesa, mas entender que história toda é essa. Mas nós precisamos de novo pensar os mecanismos de financiamento de campanha. Quando a gente barrou o financiamento empresarial foi um passo importante, mas agora a gente está vendo que é insuficiente. É preciso, inclusive, colocar um teto. As campanhas eleitorais não podem custar tanto, inclusive de dinheiro público, do tal fundo eleitoral que é dinheiro público. É preciso que as campanhas tenham seus valores reduzidos para diminuir o espaço dessa história de candidato e buscar um empresário para financiar e prometer em troca que esse empresário vai ter benesses depois quando chegar ao poder. Isso precisa acabar. Precisamos cortar o mal pela raiz e mudar a estrutura que gera a corrupção. E responsabilizar, obviamente, os corruptos. E aí, se ficar comprovado que Crivella chefiava uma organização criminosa de propina, ele precisa ser afastado, ser responsabilizado, precisa devolver esse dinheiro, né? Os empresários que ganharam com isso precisam devolver aos cofres públicos, tudo isso precisa ser feito, é claro que precisa. Mas não basta, né? O episódio de Cabral, Pezão e agora Witzel nos mostra o quê? Não basta prender o corrupto, é preciso mudar a estrutura, né, que os corruptos se beneficiam. Esse Rafael Alves, apesar de não ter cargo no governo, é a figura mais influente da gestão Crivella. O envolvimento entre ele e o prefeito é tamanho que no dia em que a polícia estourou a primeira fase dessa investigação sobre o QG da propina, Crivella ligou para Rafael Alves pouco depois das 7 da manhã para saber detalhes da operação, para surpresa de um delegado que estava na casa do empresário cumprindo o mandado de busca e atendeu ao telefonema do prefeito. Ao perceber que não era Rafael Alves do outro lado da linha, Crivella desligou o telefone. Esse pessoal tem conexões muito íntimas, Tarcísio. É verdade, né? Esse episódio gravado, né? E o delegado teve a perspicácia lá de atender e estar gravando ao mesmo tempo, mostra que o Crivella tinha relações diretas, pessoais com esse Rafael Alves, né? De que foi um financiador da sua campanha e de que, no final das contas, parece que tinha um poder enorme dentro da prefeitura. E isso é que a gente precisa denunciar e precisa modificar. Não é possível que a gente tenha essas figuras que agem nos bastidores. Eu participei de uma CPI, que foi a chamada CPI dos camarotes, que tratava de alguns camarotes que não foram, em princípio, esses que chegaram a ser noticiados nessa questão aqui. Mas naquela CPI já se conversava nos bastidores, algumas pessoas diziam que, de fato, o homem forte nessa história toda não era, né, da Rio Tour, não era o de presidente da Rio Tour, mas o seu irmão, né? Não era o Marcelo Alves, mas o Rafael Alves. Né, já se comentava, mas eu propriamente dito não vi, não conheci, não sabia de quem era exatamente a pessoa. E isso mostra que a gente tem uma questão fundamental, né? Não existe democracia sem transparência. Não é possível que a gente tenha gente operando nos bastidores dessa forma, que sejam, na verdade, as pessoas que têm poder de fato. O povo não elegeu Rafael Alves para prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o povo elegeu o Marcelo Crivella. E, portanto, o Marcelo Crivella tem a responsabilidade de agir com transparência, com o decoro que o cargo exige, com a condição que o cargo exige, e não para favorecimento de amigos e de pessoas com as quais são de relações diretas dele. Ninguém é proibido de ter amizade com quem quer que seja, mas essas amizades, ou mesmo a questão, inclusive, ninguém é proibido de ter a fé religiosa que tem, mas não, as amizades e a própria fé religiosa não podem ser confundidas com o interesse público, que é o interesse de todos os cidadãos da cidade do Rio de Janeiro. Então é lamentável e aí é sempre importante que a gente diga isso, né? Normalmente nos casos de corrupção, a gente fala muito do político que foi corrompido e pouco do empresário que corrompeu. E é preciso que essas pessoas sejam responsabilizadas, que o dinheiro seja devolvido aos cofres públicos, que essas pessoas tenham seus bens expropriados, porque é o interesse público que precisa presidir. E essas pessoas têm que ser responsabilizadas também. No caso da Lava Jato, a gente viu algumas coisas acontecerem nesse sentido, mas vimos outras absurdas, né? E aí, numa perspectiva de que a gente precisa sempre olhar para os dois lados dessa história e perceber, né? A corrupção, ela tem um interesse de enriquecimento, de manutenção de poder, de desvio de dinheiro público, de lucro indevido, e isso tudo precisa ser muito bem fiscalizado e apurado nesse caso. E
empresário, aí, essa eminência parda na Prefeitura do Rio de Janeiro, precisa ser, obviamente, exposta, porque ela estava, né, essa figura, essa pessoa que as provas indicam de que ele estava manipulando e, com isso, desviando o dinheiro público. E o que é que vocês lá da Câmara dos Vereadores pretendem fazer a respeito deste episódio, Tarcísio? Vocês do PSOL vão entrar com um novo pedido de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella? Qual é o papel dos parlamentares diante deste novo escândalo? Bom, o papel do parlamento é o papel da fiscalização, né, do controle do poder executivo, e a gente precisa exercer esse papel. A bancada do PSOL está estudando a melhor forma de cumprir este papel, né? Provavelmente há uma possibilidade de ingressarmos com um novo pedido de impeachment. É preciso qualificar muito bem qual é o crime que está sendo cometido neste momento, em que base legal ele está definindo, e é preciso ter um estudo jurídico para isso, né? Não dá para ser feito de uma hora para outra, e a gente está fazendo isso, e provavelmente será apreciado pela Câmara dos Vereadores. Mas é preciso também lembrar que a gente precisa superar a barreira política criada na votação do outro impeachment, que mostrou que os vereadores vão votar pela lealdade dos seus cargos e não pelas suas consciências, né? E, portanto, há toda uma necessidade de uma pressão do povo para que esse tipo de situação avance, né? É preciso que a gente não deixe nada sem ser esclarecido nesse momento. É preciso, inclusive, dar o direito de defesa ao próprio Marcelo Crivella, mas é preciso que a Câmara cumpra o seu papel. A bancada do PSOL fez ao longo desses 4 anos, né, uma série de questões, né, não só pedidos de impeachment, como CPIs, como denúncias na imprensa, representações ao Ministério Público, em várias situações. Nós vamos seguir cumprindo o nosso papel, que é o papel de uma bancada de oposição, mas mais do que de uma bancada de oposição, de vereadores que reconhecem que seu papel, que foram eleitos para isso, né? Portanto, aqui não é, eles, isso é uma questão, está querendo ganhar no tapetão, é questão eleitoral. Não é questão eleitoral, é para isso que nós fomos eleitos, né? A população, quando votou na gente, votou para que a gente pudesse ser fiscal do Poder Executivo, e isso precisa acontecer. Esse é o papel do vereador. O vereador propõe leis, debate o orçamento público da cidade e fiscaliza o Poder Executivo, e essa fiscalização não pode se fechar os olhos diante de tantas e tantas denúncias que estão aí colocadas, né? É preciso que a gente perceba de que mas mais um pedido de impeachment, a cidade não aguenta, mas a responsabilidade não é nossa, a responsabilidade é da prefeitura, que segue com essas estruturas corruptas e que segue com essas denúncias que estão acontecendo aí, com vários indícios de que estão descumprindo a função constitucional de servidores públicos, de secretários do próprio prefeito. Portanto, a bancada do PSOL seguirá firme na fiscalização, na denúncia, na apuração dos fatos, e esperamos que isso ocorra da forma mais rápida possível. À esteira de tudo isso, Tarcísio, no Estado, tivemos o afastamento do governador Wilson Witzel pelo Superior Tribunal de Justiça, a prisão do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, envolvido nesse escândalo de corrupção na construção dos hospitais de campanha, e também na sexta, o secretário de Educação, Pedro Fernandes, foi preso por suspeitas de envolvimento em um caso de desvio de dinheiro público da Fundação Leão 13. Como é que você observa toda essa situação no Estado, Tarcísio? Então, eu observo com muita preocupação e até mesmo com muita tristeza, né? Esses escândalos que se sucedem, um após o outro, com variadas faces, etc. E com também uma certa preocupação, em todos os casos, não só nesse caso do Witzel, de que a gente possa entender que a justiça não esteja sendo utilizada de fato para fins político-eleitorais, né? O governo Witzel, que se elegeu com um discurso de combate à corrupção, no discurso da Lava Jato, né, tentando pegar um pouco essa ideia do juiz, acaba se mostrando bem no início do seu mandato uma série de provas de que ele não fez o que devia ser feito para controlar, e não só pode ter se beneficiado com relação a esquemas de corrupção envolvendo organizações sociais, envolvendo construção de hospitais de campanha no meio da pandemia. Isso é muito, 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 muito grave. E aí, é claro, né, as denúncias que vêm à tona precisam ser apuradas, precisa ser dado o direito de defesa. Eu tinha ficado muito preocupado com a perspectiva de um afastamento do governador por uma decisão monocrática, mas agora já foi
confirmada pelo colegiado do STJ, o que demonstra, inclusive, portanto, que as provas são robustas, não são, né, não há uma questão tão frágil quanto podia ser, e isso significa que ele tem que ser, de fato, afastado. Né? E aí agora há denúncias que recaem sobre tanto a deputada federal Cristiane Brasil, né, filha do Roberto Jefferson. Aí de novo vemos essas perspectivas de que a direita se apropriou do discurso anticorrupção, mas segue corrupta como sempre foi, né? E também o Pedro Fernandes, né, que passeou por uma série de partidos de um lado e de outro, participou de vários governos. Na última campanha para governador, onde eu também pude enfrentá-lo, ele era candidato do PDT, com um discurso inclusive de esquerda, né, para a gente lembrar esse tipo de situação, e aí depois passou e virou secretário do Witzel. Eu digo sobre isso, eu estou dizendo a mesma coisa que estou dizendo sobre o Crivella, sobre o Witzel. Eles têm que ter todo o direito de se defender e de explicar o que está acontecendo. E a justiça precisa agir com base em provas, com base, né, nas provas. E aí, diante disso, apuração rigorosa, direito de defesa e responsabilização. Nós temos notícias de que determinados órgãos do Estado, né, como Detran, DR, Fundação Leão 13, sempre, né, tiveram denúncias e suspeitas de corrupção nessas instituições, né, e precisam ser devidamente apuradas. E se confirmadas, novamente a gente percebe o que a gente vai fazer para mudar que essas estruturas, né, de órgãos como esse não reproduzam depois possibilidades de corrupção. Para governos que virão, para governos que já estão aí. Como é que a gente faz, portanto, para que os contratos desses órgãos, Detran, DR, Fundação Leão 13, por exemplo, estou citando esses três de cabeça, sejam de forma mais transparente? Como é que a gente faz para que a presidência desses órgãos não seja indicação política e, portanto, seja gente com autonomia, com condição suficiente para, né, com poder e prestígio suficiente para não ter contratos fraudulentos sob suas responsabilidades, né? Esse é o tipo de perspectiva. É muito absurdo, sabe, Anderson? E ouvintes do programa Faixa Livre, que você tenha corrupção em projetos sociais para atender a população mais pobre, ou que você tenha corrupção na construção de hospitais de campanha diante da maior pandemia das nossas vidas. É um negócio de dar um nojo enorme sobre isso. E a gente precisa dizer um basta. E, de novo, o basta não pode ser, porque desde lá do Collor, caçador de marajás, né, até agora, né, o presidente que no discurso anticorrupção, antissistêmico, mas envolvido, né, várias suspeitas de rachadinha, de desvio de dinheiro a partir de assessores, etc., passando pelo Witzel. Chega, né, a população precisa entender que não basta um discurso moralista, punitivista para resolver o problema da corrupção. É preciso ter proposta concreta, é preciso ter trajetória política, é preciso ter compromisso, é preciso ter relação com quem é que você se enfrenta e de quem é você aliado. O governo que for aliado de grandes empresários da máfia dos ônibus, por exemplo, não vai mexer na questão da corrupção que está envolvida a questão do contrato de ônibus no estado e no município do Rio de Janeiro. E aí não dá, é preciso perceber que quem diz que está governando para todo mundo, como diz sempre meu amigo Marcelo Freixo, está mentindo para alguém. De que lado você está? Né? De quem, a que tipo de propostas políticas você e seu partidos são importantes de entender, defender ao longo desse tempo todo. Todas essas são questões que precisam ser pensadas aí pela população, pelos ouvintes do programa Faixa Livre, para que a gente possa mudar essa situação. É lamentável, é triste. Então seguimos nessa linha, cobrança, responsabilização do agente público que se meteu com corrupção, porque a ética é um princípio que precisa ser respeitado, mas é preciso também mudar as estruturas, olhar os órgãos, pensar nos mecanismos de transparência, participação popular, valorização do serviço público, fim das indicações político-eleitoreiras, da troca de cargos pelo toma lá da cá. Isso precisa parar para que a gente possa, de fato, ter chance de vencer a corrupção. Você enxerga uma saída para o Rio de Janeiro no campo da política, Tarcísio? O que é que pode ser feito para que tenhamos gestores comprometidos com os verdadeiros anseios da população? Olha, Anderson, eu enxergo saída sim, né? E a saída está na mudança. A gente precisa mudar de verdade, né? Precisa mudar para quem está, de fato, comprometido com os interesses do povo e não com os interesses dos empresários, desses grandes empresários que se serviram do Estado para benefícios próprios durante tanto tempo. Tá? A saída está em candidaturas que se apresentem de forma transparente nos seus mecanismos de financiamento, de que não haja mecanismos de financiamento por trás, né? É importante que a gente olhe e perceba de que as candidaturas mais ricas, como foi a candidatura do Pezão em 2014, elas não se sustentam depois porque elas estão sendo financiadas em troca de algum favor posterior.
A saída está em, de fato, apostar numa mudança. E, na minha opinião, a saída está na esquerda. E eu quero dizer isso claramente. Está na esquerda, sim. Porque a esquerda, que debate, que discute, diz assim, olha, a gente não tem o rabo preso com essas máfias. A gente não tem o rabo preso com essas máfias. Na verdade, a gente enfrenta essas máfias. A gente não tem o rabo preso com a milícia. A gente enfrenta a milícia. Ora, né, nós tivemos uma parlamentar nossa, Marielle, que foi assassinada exatamente por esses mecanismos. Nós temos um parlamentar nosso, que é o Marcelo Freixo, que enfrentou as milícias, que por isso sofre aí, inclusive, né, perseguição, ameaça de morte o tempo todo. Temos uma outra agora, a querida Thalíria Petroni, que também está sob ameaças. Tivemos um outro parlamentar, o Jean Willis, que teve que deixar o país por conta da campanha de ódio contra ele. Gente, não é possível que as pessoas não percebam de que a gente está incomodando os poderosos de sempre. E que é exatamente por isso eles mentem tanto sobre nós. A saída para o Rio está na esquerda, e numa esquerda que se reconheça de esquerda, numa esquerda que de fato queira fazer mudanças estruturais, que não vai participar do condomínio do poder e fazer parte e naturalizá-lo, como muitas vezes a gente viu no passado recente. Uma esquerda que de fato rompa com as estruturas, que tem a capacidade, que tem a condição de dizer, olha, nós vamos fazer de forma diferente. A maioria parlamentar que a gente vai construir nos parlamentos não será feita na base da troca de cargos. Nós não vamos deixar nossas campanhas serem financiadas por empresários que depois vão querer benesses nos contratos. Nós não vamos fazer indicações políticas para os órgãos de controle, vamos dar autonomia para que eles aconteçam. Nós vamos garantir participação popular, transparência ao máximo possível. Essas são bandeiras da esquerda. A direita está há muito tempo no poder, fazendo e se valendo disso e depois mudando o discurso como se isso fosse resolver. A saída está na esquerda, eu quero dizer isso claramente. Essa é a saída que eu vejo para o município, para o estado do Rio de Janeiro. Na esquerda, no princípio, daquela que defende a redução das desigualdades, que defende a retirada do poder da mão dos poderosos e a distribuição do poder para os movimentos da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, que esteja calcada nessas lutas sociais, que esteve ao lado desses lutadores sociais há tanto tempo, seja ao lado de professores, de médicos, de funcionários das escolas, de merendeiras, de secretários escolares, dos trabalhadores ambulantes, dos trabalhadores do correio, que esteja ao lado dos trabalhadores e não ao lado daqueles que muitas vezes exploram esses trabalhadores. Né? Essa perspectiva política precisa, sem sombra de dúvida, estar entendida, né? E aí é assim que eu enxergo. Por isso, né, sou vereador, por isso dedico parte da minha vida, porque acredito num futuro diferente, porque sei que é possível um futuro diferente, mesmo nesse período em que parece que está tudo tão errado, né? Que dá vontade de você, gente, pelo amor de Deus, nada dá certo, mas não, a gente acredita que a roda da história segue girando, e de que a mudança de fato vai acontecer, de que as pessoas, muitas vezes, quando votaram nessa extrema direita de ódio, recentemente, votaram porque acreditavam que aquilo era mudança, portanto elas querem a mudança. Portanto, a saída do Rio de Janeiro está para mudar de fato. Não adianta achar que você derrotou o candidato do Cabral, né, e elegeu e colocou o candidato do Bolsonaro, o Witzel, que a primeira coisa que fez foi se aliar com antigos aliados do Cabral da Baixada Fluminense. Né? E aí esperar que vai dar outra coisa, que vai dar alguma coisa diferente, só porque ele falava com esse discurso de ódio que mobilizou as pessoas. A gente precisa que as pessoas abram os olhos, percebam, reivindiquem há diferenças entre nós, há diferenças reais entre nós. Tarcísio, nos últimos dias, depois de todos esses episódios envolvendo o prefeito Marcelo Crivella, surgiu uma certa pressão de alguns setores da esquerda no Rio de Janeiro, pedindo que o deputado federal Marcelo Freixo reconsiderasse sua desistência de concorrer à prefeitura, se tornando candidato do PSOL no lugar da deputada estadual Renata Souza. A intenção é que haja uma unidade das legendas progressistas já em primeiro turno, algo que foi rejeitado lá atrás, mas depois dessas denúncias recentes contra Crivella e Paz, a conjuntura é outra. Até porque a aliança PDT, PSB e Rede foi desfeita no último fim de semana, depois que o partido de Ciro Gomes lançou unilateralmente o nome da deputada Marta Rocha como candidata à prefeitura. Como é que vocês do PSOL analisam esse cenário? E há a possibilidade de que a Renatinha desista da candidatura para que o Freixo passe a ser o nome que unifique a esquerda? Sabe, Anderson, ouvintes do programa Faixa Livre, o debate sobre a unidade da esquerda é um debate sempre presente nas nossas formulações, nas nossas conversas, não vem de hoje, né? E é um debate importante de ser feito.
nós fizemos de tudo, desde o segundo turno da campanha presidencial, segundo turno do Haddad, para construir a possibilidade de uma unidade de esquerda no Rio de Janeiro. Entramos de cabeça na campanha do Haddad. Construímos uma frente de resistência democrática com atividades. Construímos agora, na pandemia, o Comitê Popular de Crise. Construímos o Grito dos Excluídos. Estivemos abertos. Colocamos à disposição a possibilidade da construção de uma unidade de esquerda para o Rio de Janeiro, para o município do Rio de Janeiro. E essa possibilidade seguiu sendo muito importante para todos nós, né? E essa unidade não veio no momento em que a gente estava colocada essa questão e este debate. O deputado Marcelo Freixo, meu amigo, meu camarada, que exerce um papel fundamental, foi candidato a prefeito de forma brilhante 2 vezes, ganhou um deputado federal importantíssimo, era o nome da nossa, colocado à disposição para a construção dessa unidade, sem sombra de dúvida. Decidiu, inclusive, abrir mão dessa candidatura exatamente porque a unidade não havia sido construída. E no nosso entendimento, a unidade precisa ser construída em torno de ideias, de programas. É claro que as pessoas são fundamentais. E aí, qual é a questão? Diante de uma conjuntura que se acelera, que se modifica muito rapidamente, os demais partidos, inclusive o PSOL, devem sentar para conversar sobre isso. Devem sentar. Mas a conversa não pode começar com a perspectiva de que a aliança só é possível se Renata desistir da sua candidatura e o candidato for o Marcelo. Esse tipo de imposição é muito ruim. Ela aconteceu, por exemplo, tentou-se acontecer em 2018, quando eu era o candidato a governador. Né? A gente teve declarações de outros partidos dizendo: se o candidato for o Freixo, a gente apoia. Se não for o Freixo, a gente não apoia. Não é assim que as coisas funcionam. E, portanto, é preciso que a gente tenha... Eu acho que é legítimo o anseio da sociedade que a gente tenha uma unidade já no primeiro turno. E é possível que isso aconteça? É possível, mas respeitando todos os processos estabelecidos. No momento em que o Marcelo decidiu por retirar a candidatura, por vários motivos, o pessoal seguiu construindo o seu programa e seguiu construindo a possibilidade de uma pessoa encarnar esse programa. A Renata Souza é uma deputada estadual absolutamente reconhecida, né? Importante nessa história, mulher, negra, socialista, vinda da Maré, né? A primeira eleição municipal depois do assassinato de Marielle Franco. Isso significa que ela é um nome melhor ou pior do que o Marcelo? Não. Mas significa que é um nome legítimo. E não há possibilidade de começar a conversar sobre aliança de esquerda, onde a imposição seja: discutimos só se o nome for esse, X ou Y. Essa não é a forma correta da gente fazer sobre isso. E não foi nem assim, inclusive, né, de que a coisa deveria acontecer. Né? A gente precisa que os partidos, e o apelo da sociedade tem que ser: vamos fazer a unidade da esquerda, em que bases é possível? E aí, inclusive, se chega ao debate do nome, o melhor nome entre todos esses partidos para unificar a esquerda. Isso nós estamos abertos a pensar. Mas não é possível começar o debate dizendo: só é possível a unidade se o nome for esse ou o nome for aquele. Né? Nós seguiremos construindo a candidatura da Renata Souza e seguiremos abertos ao debate da unidade, em torno de um programa, em torno de ideias, que vai se encarnar numa pessoa, que terá apoio de todos os partidos de esquerda. Tomara que tenha. Mas o debate não pode ser feito desta forma, porque não é assim que a gente faz política. Aqui a gente volta ao debate, inclusive, sobre como é que a gente é diferente. Porque se a gente continuar entendendo que as coisas são em torno de pessoas e não em torno de ideias e não em torno de propostas, a gente fica achando depois que o problema da corrupção também é um problema só das pessoas, porque a gente acha que política é só das pessoas e não de coletivos, de processos. Eu quero fazer um apelo às pessoas que estão legitimamente defendendo a necessidade da unidade da esquerda. Vamos fazer isso, mas não partindo do princípio de que é preciso impor nomes para aqui ou para colar. Vamos fazer uma avaliação política: quais são as ideias, quais são os programas, e aí quais são as pessoas para encarnar isso. Por que Renata não pode ser esse nome? Por que outra pessoa não pode ser esse nome? E por que o Freixo não pode ser esse nome? É claro que pode ser ele. Mas não é possível começar o debate, depois de tanto tempo sendo feito, onde a gente tinha colocado o nome do Freixo à disposição para esta unidade, e essa unidade não aconteceu, que se comece agora o debate: olha, a gente volta se o Freixo voltar a ser o candidato. Não é possível desrespeitar, né, uma trajetória, uma construção coletiva que é preciso ser feita a partir daqui. E acho, inclusive, que o próprio Marcelo Freixo compreende essa perspectiva de que é possível, é necessário, há uma possibilidade, há uma janela aberta para a gente dialogar sobre a unidade. Mas nós, do PSOL, não vamos dialogar para a unidade partindo do pressuposto de que só tem unidade se o nome for X ou se o nome for Y. Né? Isso tem que ser consequência de um processo de unidade, que até agora não se deu. Né, e que agora os partidos, né, e a própria imprensa não pode querer dizer: é o partido que está rifando, é o partido que está... Não, claro que não. A gente fez de tudo pela unidade da esquerda e seguirá fazendo de tudo pela unidade da esquerda. Mas não é possível que o debate comece por um tipo da lógica de trocamos os nomes e só assim que a unidade da esquerda é possível. Eu já passei por isso e é muito ruim. E ao final, né,
terminei em terceiro lugar nas eleições de governador, né, quando, na verdade, as pessoas, para ter unidade da esquerda, o nome não pode ser o Tarcísio. Não é assim que a banda toca, e a gente tem uma trajetória, uma história no Rio de Janeiro, tem programa para apresentar, e a gente precisa, inclusive, que a população compreenda que o nosso desejo também é a unidade. Mas os processos políticos e processos históricos são complexos e precisam ser respeitados nesse ponto de vista. A gente tem uma trajetória e tem hoje uma candidatura, né? Renata Souza e Ibis Pereira, temos essa candidatura. Para que essa candidatura não seja essa e haja um processo de unidade da esquerda, a gente tem que ir com muita calma e respeitando todos eles. Porque se isso não acontecer, aí de fato seguiremos com a nossa candidatura e teremos o segundo turno para construir unidade. Teremos até diálogos entre essa história toda, mas não pode ser em torno de nomes, de pessoas e sim de ideias, de programa, de perspectiva. E isso é legítimo. Que a população, que os artistas que fizeram o tal abaixo-assinado, é legítimo, importante. Agradecemos esse processo, estamos juntos nesse processo. Mas é preciso entender que ou o método é diferente, ou a gente continua errando na política. Agora, Tarcísio, caso haja um segundo turno nas eleições municipais com Marcelo Crivella e Eduardo Paes, qual seria a posição do PSOL? Olha, Anderson, essa pergunta, eu vou te confessar, ela está muito precipitada, né? Não é possível respondê-la neste momento, né? Porque há muita coisa a acontecer, né? Se a gente olha para trás, na experiência passada, né, por exemplo, nas eleições de 2018, quando o segundo turno foi entre Witzel e o bolsonarismo e Eduardo Paes, o pessoal tomou a decisão de não apoiar nenhum dos dois candidatos, mas indicar que nenhum voto deveria ser dado ao Wilson Witzel. Né? Essa foi a posição do segundo turno de 2018. E aí muitos militantes, pessoas do PSOL, fizeram a opção de votar nulo e outras fizeram a opção de votar no Eduardo Paes. Né? Portanto, num hipotético segundo turno, que eu espero que não aconteça desta forma, há uma possibilidade disso acontecer de novo, mas isso vai depender muito, inclusive, de como a campanha do Eduardo Paes se desenrolar. Se o segundo turno, por exemplo, for com Marta Rocha, que é do PDT, também depende de como a candidatura dela se desenrolar. Né? A Marta Rocha, embora esteja num partido que se reivindique hoje de esquerda, que tem um projeto de esquerda, não tem uma trajetória de fato de esquerda. Vamos ver qual é o programa, quais são as propostas, quais os compromissos. E aqui, de novo, eu repito, nosso apoio nunca será dado em troca de cargos, mas em troca de ideias, compromissos firmados claramente sobre como vai ser a gestão da cidade depois sobre isso. Esse é o elemento importante. A campanha ainda não começou. Quando ela começar, a gente vai, inclusive, perceber. Por exemplo, eu acho muito ruim se, de fato, o vice do Eduardo Paes for o Newton Caldeira, como está sendo colocado, alguém que teve, inclusive, relações com o bolsonarismo recentemente. Muito ruim a possibilidade. Vai depender, ele tentou trazer o PSL, que agora, aparentemente, vai lançar uma candidatura própria, que é o Luiz Lima. Qual é, de fato, o desejo do Eduardo Paes romper com o fascismo que hoje nos governa? Esse desejo é real, é legítimo? Vai ser confirmado como? Que tipo de perspectiva ele vai ter compromisso com aquilo que sua gestão foi tão ruim, como as remoções, como a meritocracia e a privatização da educação, como o sistema das OS? Esse é o tipo de coisa que interessa. Não, de novo, não é em torno de nome de pessoas, mas ideias. E aí é óbvio que o Crivella e o fundamentalismo religioso e sua adesão ao bolsonarismo, a manutenção do bolsonarismo, já nos indica qualquer possibilidade disso, mas qualquer outra alternativa contra o Crivella terá o nosso apoio imediato? Não necessariamente, vai depender do tipo de propostas que forem. E aí é isso, gente, seguiremos na luta, independente do resultado das eleições. Queremos apresentar, estamos apresentando uma candidatura que queremos fazer com que a população acredite que ali está a possibilidade real de mudança. Queremos chegar ao segundo turno e queremos, inclusive, ganhar a eleição. Queremos isso, queremos de fato essa história. É óbvio que candidaturas de um viés de esquerda terão muito mais possibilidade de nosso apoio no segundo turno se a nossa não tiver. Assim como a gente sabe que serão esses partidos de esquerda mais facilmente atraídos por um apoio à nossa candidatura no segundo turno. Isso é do jogo político, das divisões ideológicas que a gente tem. Mas agora, pensar num hipotético segundo turno entre duas candidaturas de direita e perceber se há entre elas alguma possibilidade de escolher o mal menor é precipitado e existirão parâmetros para isso que serão dados, inclusive, durante a própria campanha. Neste momento, portanto, a resposta é absolutamente indefinida. Seguiremos com nossos princípios, nossas ideias, nossos valores, estão sempre abertos ao debate, sempre abertos a serem reformulados, mas eles seguem sendo princípios e valores dos quais a gente não abre mão.
né, dos quais a gente não abre mão. A participação popular, a democracia representativa e direta, a transparência pública, a garantia de direitos, a não privatização, a valorização dos servidores públicos e por aí vai. Né? Todas essas questões são absolutamente importantes e qualquer possibilidade, né, de apoio, seja para a nossa candidatura, que queira Deus esteja, né, que trabalharemos muito para isso, esteja no segundo turno, seja para que a gente dê o apoio a alguma candidatura no segundo turno, precisará ser avaliado a partir desses princípios, dessa lógica. E, de novo, é isso que nós dizemos, que não basta que a gente pense que uma pessoa vai resolver o problema, é estrutura, proposta política, programa. É isso que a gente precisa convencer a população de que ela precisa olhar. Tarcísio Mota, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista para nós aqui no programa. Eu te desejo uma ótima semana de trabalho e um forte abraço. Eu é que agradeço, Anderson, é sempre esse espaço que o Faixa Livre nos permite. Agradeço a todos os ouvintes, a essa possibilidade de falar um pouquinho sobre a conjuntura política da nossa cidade e que tenhamos todos uma boa semana de trabalho, que tenhamos todos boas lutas e boas vitórias nessa semana. Um grande abraço, só a luta muda a vida. Conversamos aqui com o professor do Colégio Pedro II e vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Tarcísio Mota. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo a economista e professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mirelle Malaguti. Mirelle Malaguti, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos os ouvintes do Faixa Livre. Quero agradecer o convite para participar do programa. Já estive aqui algumas vezes, é sempre bom voltar. E espero contribuir um pouco para o debate sobre as finanças públicas do nosso Estado, que parece estar à deriva, né, enquanto a nossa população tenta sobreviver em meio a esse caos. Mirelle, muito obrigado por se colocar à disposição aqui do Faixa Livre para essa entrevista. Mirelle, se no campo da política o Rio de Janeiro vai atravessando um dos momentos mais difíceis de sua história, com o governador afastado por suspeitas de corrupção e o prefeito mergulhado até o pescoço em uma série de escândalos, a nossa economia enfrenta uma situação de caos semelhante. O Estado negocia com o governo federal a renovação daquele regime de recuperação fiscal que permite que o Rio de Janeiro suspenda temporariamente o pagamento das dívidas que tem com a União para reorganizar os cofres públicos. Esse acordo venceria no início do mês, mas o governador em exercício Cláudio Castro conseguiu a postergação por mais 6 meses para seguir nas negociações pela renovação. Primeiro, você acredita que essa chegada do Cláudio Castro à chefia do Executivo no Estado possa facilitar a renovação do RRF? Então, Anderson, o Estado do Rio de Janeiro está mergulhado em uma crise econômica fiscal grave, tá? Que vem de práticas danosas nas últimas gestões. E nós necessitamos de uma análise precisa, de diagnósticos bem feitos, de planejamento, de negociação com grupos de poder fortes e influentes que contribuíram para nos levar onde chegamos. Até esse momento, nós não tivemos de nenhum gestor soluções concretas para mudar o rumo desse barco, tá? Nós precisamos de estabilidade política para isso. E é o que nós não temos, né? É o que menos tem acontecido. Enquanto não tivermos estabilidade política para dar uma guinada nessa rota, a gente segue a deriva. Infelizmente, o governador afastado, ele entrou desde o começo numa rota de colisão com o presidente, né? Desde o início, lamentavelmente, as políticas do nosso país são personalizadas e não institucionais, né, como deveriam ser. O presidente ele deveria estar preocupado com a população do estado do Rio de Janeiro, né, que foi, inclusive, aqui levou ele onde está, e não com o desafeto político. Só que, infelizmente, o que motiva ele são investigações sobre sua família aqui no estado do Rio de Janeiro. E ele não está preocupado se milhares de servidores públicos, aposentados e pensionistas podem acordar no começo do mês sem salário,
Isso é realmente estarrecedor. E aparentemente, sobre a sua questão, o novo chefe do executivo, ele sim está abrindo uma negociação melhor com o presidente, exatamente por não estar numa rota de colisão com ele, não ter conflitos pessoais. E aparentemente sim, a chegada do Cláudio Castro pode facilitar a negociação para a renovação do Estado do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal. Sabe-se lá, né, qual a moeda de troca. Agora, parece que o principal entrave para essa renovação seria a concessão de benefícios fiscais a empresas. O governo federal, através do Conselho de Monitoramento do Regime, exige que o Rio de Janeiro retire essas renúncias fiscais para que ele seja postergado por mais 3 anos. O governo do estado resiste, temendo que haja uma debandada de empresas aqui do Rio. Você acha que o Rio de Janeiro pode retirar esses incentivos fiscais a determinadas empresas sem que haja uma perda de vagas no mercado de trabalho? Então, Anderson, o que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma prática muito danosa, especialmente a partir do ano de 2010, tá? Foram dados muitos benefícios fiscais, desrespeitando frontalmente a lei de responsabilidade fiscal, que determina que deveria haver medidas de compensação desses benefícios. Essa renúncia de receita foram renúncias de receita por leis e decretos sem passar pelo CONFAS. A maioria dessas renúncias foram dadas sem uma contrapartida para o Estado, tá? O Tribunal de Contas, ele avaliou que de 2007 a 2015 o Estado renunciou a 185 bilhões de reais. A Secretaria de Fazenda, ela contesta a forma de cálculo e diz que no lugar dos 185 naquele período teriam sido 50 bilhões de reais. Enfim, de qualquer maneira, o dano é muito grave, porque se a gente tivesse esses recursos, nós não estaríamos passando pela crise que estamos passando e vamos continuar passando por um bom tempo, tá? É importante lembrar que a política de benefícios fiscais, ela tem que ser dada no objetivo de você desenvolver uma região, você estimular uma certa atividade, você criar vagas de emprego. E isso não aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro, tá? Houve uma total falta de controle e transparência sobre os mais de 50 tipos de benefícios que foram dados, tá? Venda de diferimento, créditos presumidos, reduções de base de cálculo. Chegou um momento que tinha empresa pagando imposto negativo, tá? Venda desses créditos, o mercado de venda desses créditos. Então, e isso se tornou extremamente oneroso para a Secretaria de Fazenda acompanhar e ter um cálculo sobre isso. Então, na verdade, hoje, ninguém tem um cálculo preciso, nem a Secretaria de Fazenda, do real montante de renúncia de receitas que o governo do estado realizou, tá? Foram benefícios destinados diretamente a grupos empresariais, tá? Sem contrapartida, sem um acompanhamento desses benefícios, e mais de 90% dos benefícios estavam concentrados em áreas que já eram desenvolvidas. Então, quando você faz o benefício fiscal, ele tem muito essa questão de que você fazer o quê? Desenvolvimento local, tá? Então, você pensa assim, eu vou dar um benefício, vou baixar essa tarifa aqui para essa alíquota de imposto no Noroeste Fluminense, por exemplo, que é uma área do estado do Rio de Janeiro que é muito atrasada, pouco desenvolvida, tem pouca empresa, tem pouca indústria. Na verdade, é literalmente sem indústria, né? Então, tudo bem, mas na verdade 90% dos benefícios eles já estavam concentrados em áreas que já estavam desenvolvidas. Entendeu? Então, você deu benefício para a empresa que já estava instalada, regiões que não tinham sentido você dar esses benefícios, tá? Uma outra questão
que não se fala muito, é o decreto da bondade, tá? Então, quando você dá esse benefício, você cria ali uma contrapartida, uma exigência, e se aquela empresa ela não realiza aquela contrapartida, não cumpre tal exigência, o benefício ele é tirado. No estado do Rio de Janeiro, teve um decreto em 2010, que a gente chama de decreto da bondade, garantiu que o benefício ele podia ser mantido mesmo dentro de irregularidades constatadas. Dando, olha, descobri que você não está cumprindo o acordo. Ah, tá bom, então eu vou te dar um prazo para você passar a cumprir. Coisa que não acontece em nenhum estado, que se uma empresa é pega sem realizar as contrapartidas, ela é obrigada e ela perde o seu benefício, tá? Do ponto de vista econômico, tá? A gente tem vários estudos, tá? De que não houve um crescimento médio do emprego industrial no Rio de Janeiro em comparação a Minas, São Paulo ou ao Brasil que justificassem esses benefícios, tá? E nem da evolução do crescimento do PIB regional. Então, assim, são vários casos, tá? Vários casos sui generis que influenciaram, que a gente pode citar aqui de benefícios fiscais. Olha, eu tenho um caso que eu gosto de citar muito, né? Que é o caso da Nissan, tá? A Nissan recebeu do estado do Rio de Janeiro um terreno para a construção da fábrica. Até aí, né? Um estímulo importante, tudo bem. Recebeu os recursos para fazer o investimento, tá? De quase 6 bilhões a juros subsidiados, com carência, a perder de vista, com condições diferenciadas de qualquer carteira de crédito do mercado. E, por fim, mais 50 anos de benefícios fiscais, tá? Então, assim, eu te pergunto, qual o benefício que ela traz? Ela nos endividou porque nós tivemos que fazer a captação e estamos subsidiando esse investimento. Nós demos tudo o que era necessário, nós abrimos mão de receita e, por fim, uma empresa altamente automatizada que nos trouxe alguns empregos de menor nível, né? Quer dizer, a empresa de vigilância, a empresa de limpeza e algumas outras vagas de trabalho que não trouxeram um processo de desenvolvimento local que justificasse todo esse dispêndio, né, direto e indireto do governo do estado. Isso sem falar dos casos imorais, como salões de cabeleireiro, termas, joalherias, tá? Um outro exemplo é a Procter & Gamble, né? Foi um exemplo que ganhou um benefício com a justificativa de que realizaria investimentos da ordem de 50 milhões, com geração de 300 empregos. E entre 2009 e 2016 deixou de recolher mais de 2 bilhões de reais, né? É como se cada emprego tivesse custado 7 milhões aos cofres públicos. Enfim, os casos são vários, entendeu? E o problema é que como a gente resolve isso numa tacada só nesse momento, no meio de uma crise econômica? É muito complicado, tá? Então, o Rio de Janeiro pode retirar esses incentivos? Quer dizer, assim, eu acho que tudo isso tem que ser feito uma análise, atividade por atividade econômica, benefícios que essas empresas tiveram, simplificação, porque foram vários benefícios, controle, tá? E a retirada paulatina desses benefícios, sim, ela tem que ser, isso tem que acontecer, né? Um controle, se vai manter, então, estabelecer uma regra de contrapartida. O problema é que neste momento exato, a gente está numa crise econômica nacional, a questão da pandemia, né, agravou muito isso, e é muito complexo, não é assim, você não pode tirar esses incentivos fiscais de uma hora para outra, mas também você não pode manter uma política danosa aos cofres públicos, né? Falta um estudo apurado
sobre as atividades econômicas, sobre os benefícios, sobre todos os impactos, sobre a possibilidade de contrapartidas e um planejamento para que esses benefícios eles sejam retirados paulatinamente. Há uma saída para as finanças do Estado fora do regime de recuperação fiscal, Mirelle. Qual seria essa saída? Olha, a pergunta ela é complexa, mas eu já vou te dizer objetivamente que nesse momento não há saída para as finanças públicas estaduais fora do regime de recuperação fiscal. A questão mais complexa porque o próprio regime de recuperação fiscal ele é danoso ao Estado, porque o que a gente está fazendo é empurrar com a barriga uma situação que ela tende a piorar. Então você imagina que você está cheio de empréstimos e você não consegue nem mais ver o seu salário. E aí você vai ali no banco e faz uma renegociação e o banco fala assim, não, eu vou renegociar para você, você volta a pagar daqui a 6 meses. A princípio, você vai passar 6 meses tranquilo recebendo seu salário, mas quando você voltar a pagar o empréstimo, as parcelas são infinitamente maiores. Então, o regime de recuperação fiscal, ele não é uma solução para o Rio de Janeiro. Ele é uma solução de curto prazo para você conseguir manter o pagamento da folha e ele requer um estudo e uma proposta melhor, porque o Estado do Rio de Janeiro, quando tiver que voltar a pagar a dívida com a União, ela vai ter um problema muito maior do que ela está tendo hoje. Então, se a gente está deixando de pagar 8 bi ano, 10 bi ano, quando a gente tiver que voltar a pagar, a gente volta a pagar tendo que pagar 17 bi ano, 20 bi ano, entendeu? Quando eu estou falando assim, se hoje a gente não consegue pagar 8 bilhões por ano, você imagina que daqui a 3 anos a gente vai conseguir pagar 17 bilhões, 20 bilhões ano? Então, na verdade, o regime de recuperação fiscal é empurrar o problema com a barriga, tá? Mas ele é extremamente necessário. A gente precisa renovar ele até você ter uma solução mais estrutural, concreta. Qual é, de fato, a situação dos cofres públicos do Estado do Rio, Mirelle? Há um risco que o governo não consiga arcar com o pagamento do funcionalismo já nos próximos meses? Qual é o tamanho desse rombo? Então, Anderson, a situação de fato do cofre público estadual do Rio de Janeiro, ela é muito pior do que se pode imaginar, tá? Então, assim, do lado da Receita, a gente já tem uma carga tributária elevada com alíquotas altas quando são, de fato, executadas. Quer dizer, se você pegar a prestação de serviços de luz, de gás, de telefone, etc., a gente paga alíquotas altíssimas. Tá? Por outro lado, e aí você não tem como, aumentar ainda mais, e já vem sendo feito isso. Por outro lado, você tem esses benefícios totalmente descabidos, sem contrapartida, que foram dados sem nenhum tipo de controle ou planejamento, sem nenhum tipo de retorno. Então, e de outro lado, você tem aqueles que se acostumaram, vamos dizer assim, a não pagar. Você tem uma dívida ativa alta que precisa ser cobrada, tá? Do outro lado, da despesa, nós não temos uma despesa estadual elevada, tá? Nós temos uma despesa estadual, eu diria até que reprimida. Mas a gente tem um problema que se tornou, eu diria que estrutural, que está no regime de previdência. E aí, assim, você me permite falar que o regime de previdência de servidores, o RPPS, e no caso o Rio de Janeiro, ele ou ele deveria ser superavitário. Infelizmente, a má gestão desses anos acabou levando a um rombo do regime. E aí,
hoje o Tesouro tem que arcar com o pagamento dos aposentados e pensionistas, porque ao longo do tempo os recursos que foram destinados ao Rio Previdência para capitalizar o fundo e garantir o pagamento dos aposentados e pensionistas ao longo do tempo foram retirados, tá? O fundo foi descapitalizado e, ao mesmo tempo, para resolver problemas conjunturais, o Estado fez várias operações danosas, comprometendo receita futura, tá? E isso nos traz a uma situação de que do lado da receita não dá para aumentar a receita em cima de quem já paga, porque já está pagando alto, tá? Você tem que mexer exatamente nesses grupos que foram favorecidos, tá? Que tem esses benefícios fiscais, mas também não é uma coisa simples, ainda mais num momento de crise, né? De crise econômica. Do lado da despesa, você não tem como mexer muita coisa, porque nós já temos uma despesa, de certa maneira, até reprimida, tá? O Estado vem acumulando déficits ano a ano de mais de 10 bilhões, o déficit de 2020 previsto, não é nem o realizado, o previsto era de 10 bilhões, então a gente acumula um mundo de fornecedores que não estão recebendo, tá? É uma situação bem caótica. Nós já passamos o nosso limite de endividamento estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E você me pergunta se existe um risco dos servidores não receberem. Existe um risco enorme. Ainda te falo mais. Sem um regime de recuperação fiscal, isso daí é garantido, né? Os servidores aposentados e pensionistas não vão receber os seus salários em dia. Agora, o que eu quero te falar mais é que mesmo com o regime de recuperação fiscal, a situação não é resolvida, tá? E a gente também corre de, ao longo do tempo, ficar pagando folha atrasada. Mudando de assunto, Mirelle, tivemos aí nos últimos dias o anúncio do envio dessa reforma administrativa pelo Palácio do Planalto para o Congresso, que tem como principal pilar o fim da estabilidade para o servidor público, um novo ataque do governo Bolsonaro ao funcionalismo. Eu gostaria da sua análise a respeito dessa reforma administrativa e queria saber também qual é o seu sentimento enquanto servidora pública concursada sobre mais essa investida contra o funcionalismo do país. Olha, Anderson, é tristeza, decepção, desgosto, raiva, vontade de abandonar o barco, né? São vários sentimentos que nos unem, né? Mas eu acho que o mais importante que deve nos unir é a indignação para lutar contra essa reforma administrativa absurda. Primeiro, acho triste e lamentável que ao longo dos anos os servidores públicos tenham sido colocados como os grandes inimigos da população, quando na verdade nós somos os grandes construtores, né, dessa nação, operadores dessa nação. Se você tem serviços públicos, se o país está andando, é porque você tem o servidor público ali, o formiguinha, trabalhando, fazendo, produzindo. Mas, infelizmente, a imagem do servidor público hoje é a imagem do desembargador que ganha R$150 mil por mês e não trabalha, né? E quando eu tento explicar isso nos meus grupos de amigos que não são ligados, fica parecendo que a gente está defendendo privilégios, e aí eu explico, olha, não tem nenhum privilégio. Eu sou servidora pública federal, eu não tenho licença-prêmio, eu não tenho nenhum benefício, nada que não exista no serviço privado, tá? E pelo contrário, existem benefícios no serviço privado, como fundo de garantia, os anuênios, etc., que eu não tenho no serviço público. Infelizmente, pegam-se realidades, né, dos verdadeiros privilegiados do sistema, que é o judiciário, o corpo de militares, e se coloca, tenta-se passar isso
para os servidores, né, do executivo que ralam e que estão ali no dia a dia, né? E é impressionante porque a gente tira do próprio bolso para muita coisa, falta muita estrutura no nosso trabalho. Então, a gente investe, a gente muitas vezes paga muitas coisas para a gente poder trabalhar e fazer um trabalho bem feito, tá? Não é uma realidade só minha, como de muitos, da grande maioria de servidores. E acho triste, né? Porque a estabilidade, ela não existe para dar nenhum benefício, nem para deixar uma pessoa sem ter que ser obrigada a trabalhar, que essa é a falácia, né? É o discurso que se cria, né? A estabilidade, ela é feita para garantir exatamente essa... A máquina é uma coisa, o governo é outra, e a gente não pode estar refém dos governos, refém das políticas. Nós estamos aqui para, como funcionários públicos, servidores, professores, técnicos, burocratas, fazer a máquina funcionar independentemente de viés político. E essa é importante da estabilidade. A equipe do Paulo Guedes, Mirelle, tem atuado da pior maneira possível para conter os efeitos da pandemia na nossa economia. Não consegue oferecer um colchão social para a população que sofre com a falta de renda nesse período de isolamento, tampouco financia pequenas e médias empresas que não conseguem ter acesso a uma linha de crédito do governo para evitar a bancarrota. Você que é uma especialista no tema, quais seriam as políticas públicas que a gestão federal deveria implementar para minimizar as perdas na economia, como essa queda recorde no PIB que nos levou a um novo período de recessão? Olha, Anderson, eu acho que de tudo a primeira questão que a gente tem que falar é o respeito à ciência, tá? Se nós tivéssemos um presidente, uma equipe que respeitasse os nossos pesquisadores, os grandes pesquisadores do mundo, os grandes médicos. No Brasil tem grandes pesquisadores, grandes cientistas que falaram que estão aí a serviço da nossa sociedade, grandes servidores públicos que alertaram para a gravidade do vírus, que alertaram para a necessidade de quarentena, que alertaram para a importância do isolamento. E o presidente, ele fez exatamente o contrário. Quer dizer, eu acho que a primeira coisa de tudo é a questão do respeito à ciência e o tempo de resposta das ações que foram feitas. Quer dizer, nós precisávamos disso lá atrás, no começo. Então, no começo da quarentena, a gente precisava que o presidente, respeitando e ouvindo os grandes cientistas, tivesse feito uma política econômica para garantir a segurança das pessoas em casa. E isso não foi feito. Então, quando as pessoas falam assim, mas ele deu os R$600, né? Ele deu os R$600 depois que já estava todo mundo na rua, que a segurança econômica das pessoas já tinha sido atingida, que pequenas e médias empresas já estavam em situação periclitante. Ele não fez uma política eficaz para essas empresas que precisavam, né, e precisam ainda do Estado agindo ali ao lado, como países desenvolvidos fizeram. E tudo isso é muito lamentável, né? É a sensação de que nós voltamos, retrocedemos no tempo e parece que ele está o tempo todo se eximindo, né? Falta um governo que assuma a sua responsabilidade. E aqui, as medidas que deveriam ser feitas, seja de uma política de garantia de renda mínima para as pessoas ficarem em casa, uma política de crédito e refinanciamento para essas empresas poderem se manter. Tudo isso não é uma questão de esquerda, direita, de heterodoxos e ortodoxos debates acadêmicos. É assim em todos os lugares do mundo. Todo mundo sabe, não tem muito o que discutir. Tem que ser feito, né? Quer dizer, lá na frente, se o governo acha que numa situação de estabilidade a melhor política é a política de austeridade fiscal,
Isso é uma outra questão, isso é um outro debate. Nesse momento em que a vida das pessoas está ameaçada, o Estado tem que entrar e tem que garantir com o seu poder de gasto para que as pessoas possam sobreviver. É isso que tem que estar acima, a vida das pessoas. Para encerrar, Mirelle, dá para vislumbrar um horizonte de crescimento para o país com um governo que desmonta o Estado, aposta no investimento privado para tirar o Brasil do atoleiro em um cenário de depressão na economia? Olha, Anderson, como eu falei mais uma vez, não é uma discussão sobre Estado forte ou Estado fraco. O fato é o seguinte, investimento privado, ele não entra em situações de crise e expectativas de baixo retorno, enfim. O investidor, ele entra no momento em que ele vislumbra, que ele tem expectativas positivas, tá? Isso daí é aula básica de economia. Acho que não precisa, na verdade, nem de fazer um curso de economia para saber que o investidor privado ele não entra para dividir perdas, assumir riscos elevados, fazer apostas, né, em que ele tem esse risco e garantir. O objetivo do investidor privado não é resolver o problema da sociedade. O objetivo do investidor privado é lucrar cada vez mais da melhor forma possível. Então, é um fato de que você precisa hoje do Estado na economia para alavancar esses investimentos, tá? Você precisa de investimentos públicos, você precisa aumentar o gasto social. Se você não tiver isso, o investidor privado ele não vem, tá? Você pode ter a melhor instituição do mundo, as melhores enforcements, que o investidor privado ele não vem. Ele não vem para uma situação de expectativas negativas. Quer dizer, se eu tenho uma queda da renda da sociedade, qual é o sinal de que essa economia vai me dar retornos positivos? Nenhum. Então, não tem motivo para o investidor privado entrar. E aí, mais uma vez, quero deixar marcado que não é uma discussão conceitual, tá? Intelectual, porque a gente está falando dos momentos de crise e é assim que funciona e sempre foi assim que funcionou, tá? Não estamos inventando a roda. Então, assim, a outra questão que você está falando sobre o desmonte do Estado, né, que nos atinge diretamente, cada vez mais o brasileiro ele tem que arcar por tudo, né? Então você tem uma classe média imigrando para a Europa, indo morar em Portugal, porque ela fala assim, não, mas eu vou para Portugal porque lá eu não vou pagar plano de saúde, lá eu não vou pagar escola para as crianças, né? Lá eu posso... E é muito interessante ver isso, porque eles abrem mão de luxos, né? Eu diria até alguns absurdos. Aqui, que é a empregada todo dia em casa e um mundo de serviços, exatamente para não ter que pagar por esses serviços básicos, né? Então, assim, você está desmontando o Estado numa situação de crise, você diminui serviços públicos no momento que você tem aumento da demanda por serviços públicos. Então, o que você está construindo é um panorama, né, de não só crise econômica, mas eu diria de crise social e esgarçamento desse tecido cada vez mais. Mirelle Malaguti, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e mando um abraço. Anderson, eu que agradeço a você, a toda a produção pelo convite. Desejo um bom dia para você e todos os ouvintes e sigamos na luta, na defesa dos nossos direitos, porque assim como na saúde não existe na saúde uma sociedade, um grupo bom e outro grupo que está ruim. A saúde ela tem que ser vista do ponto de vista coletivo, assim como o bem-estar da sociedade. Conversamos aqui com a economista e professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da UFRJ, Mirelle Malaguti. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Gustavo Miranda. Gustavo Miranda, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Gustavo, muito obrigado por mais uma vez você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Gustavo, eu queria começar nossa entrevista hoje falando a respeito desse episódio lamentável que foi a prisão do secretário estadual de Educação Pedro Fernandes, suspeito de envolvimento em um escândalo de corrupção na época em que ele estava à frente da Fundação Leão 13. A educação passando por um de seus momentos mais difíceis em meio às incertezas impostas por essa pandemia e com o secretário de Estado preso. Como você viu esse episódio, Gustavo, e o que representa essa prisão na situação em que a nossa educação atravessa? Primeiramente é sempre lamentável ver um secretário de Educação preso, independentemente, né, de concordar ou não com o secretário de Educação sobre a política educacional por ele levada. É sempre importante você ter na Secretaria de Educação alguém que esteja legitimado para tal, né? Por outro lado, a gente acha também que o secretário ele está sendo acusado, ele vai ter a chance de se defender e a justiça vai julgá-lo, né? A gente também não quer antecipar, né, nenhum juízo de valor sobre o que acontece, até porque nós do CEP ainda não tivemos, né, não foi exposto ainda, né, as provas e tudo, e também não é só nossa função julgar secretário de Educação. O que a gente avalia é a política pública oferecida pelo secretário, que a gente discorda bastante. Uma secretaria que não reverteu o fechamento de escolas, de turnos e turmas, né, procurou, de alguma forma, intervir, né, nas escolas, construindo uma lógica de relação direta com os estudantes, né, quis, né, de alguma maneira, criar uma espécie de doicode na escola, estabelecendo, né, um porteiro que era também inspetor, um tal de botão do pânico, depois não conseguiu nem explicar. Então, isso a gente criticou muito do secretário. Agora, a situação ficou pior porque nós estamos vivendo em pandemia e o Estado ele precisa de uma liderança política no âmbito da educação para retomar essas aulas, que em algum momento vão ser retomadas, a gente acha que o momento não é agora, mas precisa de uma liderança para planejar esse processo, né? E a gente vê que o Pedro Fernandes, pelo que está colocado, vai ter muita dificuldade nessa condição de preso, e mesmo se for solto, de continuar levando essa missão à frente. Como é que andava o diálogo entre vocês do CEP e a Secretaria de Educação, Gustavo? E como fica agora essa interlocução nessa situação de pandemia? Quem passa a responder pela Secretaria? O secretário se reuniu com o CEP no ano de 2019 de maneira ininterrupta. Foram aproximadamente 6 reuniões longas e a gente não pode negar que o secretário nos tratou cordialmente. Algumas coisas avançaram, a grande maioria das coisas não avançaram, de fato, né? Agora a gente acredita que a secretaria deva ficar a cargo de um subsecretário até o secretário, né, ser solto, né, poder ficar em liberdade ou ser substituído. A gente não tem nenhuma informação de quem vai assumir, né, mas em breve nós já vamos estar oficiando a secretaria para que ela apresente um interlocutor. A gente também faz do secretário uma ponta de interlocução com o governador. A gente está buscando também uma interlocução com o novo governador, né, que assumiu com a suspensão do mandato do Luiz Witzel, para que a gente possa dar continuidade à nossa dúvidas com relação à política que vai ser adotada na rede estadual, sobretudo no retorno às escolas. Essa política de retorno dia 5 de outubro, nessas condições de um governador suspenso, um secretário preso, nos coloca numa condição muito difícil, a sociedade numa condição muito difícil. Como eu falei, a gente precisa de uma secretaria que lidere o Estado, né? E a gente não está conseguindo ver isso nessa gestão da secretaria. Agora, Gustavo, como é que fica o profissional de educação observando o principal responsável pelo setor no Estado preso, envolvido em um escândalo de corrupção? Isso de alguma forma desanima vocês que trabalham com tanto afinco para que as nossas crianças e jovens tenham acesso a uma educação de qualidade?
Eu não creio que a condição da prisão do secretário Pedro Fernandes acabe manchando o trabalho do profissional de educação. O Pedro Fernandes ele é um político profissional, ele já participou de várias secretarias, de diversos governos, poderia estar na Secretaria de Educação, quanto na Secretaria de Saúde. Ele, de fato, nem é um educador de profissão. Enfim, a gente respeita a decisão do Poder Executivo de colocar o gestor, né, que ele achar mais competente para tal, mas ele não era um servidor de carreira, portanto, ele não tinha um vínculo, né, com os trabalhadores de educação. Estava muito pouco tempo no cargo, 1 ano e pouco no cargo. Portanto, na nossa avaliação, é ruim, né, é péssimo, porque você fica sem comando, mas do ponto de vista, né, do trabalho em si, o que a gente espera é alguém que entenda na educação pública como um direito, né, e não utilize a educação para trampolim político, não utilize a educação para cortar gastos para outras secretarias, colocando pessoas, inclusive, de outras profissões em vagas que são da educação. Essa é a nossa leitura. Portanto, a gente não vê uma relação direta. Vocês do CEP realizam hoje, Gustavo, um ato virtual no Dia Nacional de Mobilizações em Defesa da Educação e da Vida. As redes municipal e estadual de ensino estão em greve, não é, Gustavo? Além de saber as principais reivindicações de vocês nesse movimento grevista, eu gostaria que você dissesse aos nossos ouvintes como está a adesão dos profissionais de ensino a essa paralisação. O CEP se integra à mobilização a nível nacional, que a gente chama de Semana Freiriana. É uma mobilização nacional em defesa da educação pública. Essa mobilização ela se encaixa no nosso calendário de greve. De fato, nós estamos em greve e deflagramos greve para todos aqueles que fossem obrigados a retornar ao trabalho presencial durante essa pandemia. E nesse momento, os que foram convocados foram a equipe administrativa, diretores adjuntos, parte pedagógica, os professores ainda não foram convocados. E a nossa principal reivindicação, sem dúvida, é que as escolas fechem, de fato, mantenha, o isolamento social e não coloque a vida dos profissionais em risco. É uma greve de defesa pela vida. Essa é a nossa única pauta no momento, para que nenhum profissional corra o risco de se contaminar e vir a sofrer danos à sua saúde. Essa é a nossa perspectiva e, na medida que outros profissionais foram sendo chamados para ir para a escola, interagir com o público ou com os alunos, a gente está convocando esses profissionais para a greve. Todos nós sabemos, Gustavo, que há uma pressão enorme de determinados setores para que as aulas presenciais voltem a acontecer, inclusive do próprio governo. Vocês do CEP têm atuado com afinco para evitar que haja o retorno das atividades presenciais sem o mínimo de segurança para alunos e professores. Nós vimos que o Tribunal de Justiça do Rio proibiu a volta às atividades na rede privada aqui no município, ainda que um desembargador do TRT tenha permitido o retorno dos trabalhos no estado, antes que haja uma vacina para a Covid-19. Você acredita que essa decisão possa se estender às escolas públicas, Gustavo? O CEP ele se utilizou, desde o início da pandemia, do judiciário para defender a educação, os educadores, a comunidade escolar em geral. Fomos nós que entramos com uma ação judicial para impedir que as escolas continuassem a abrir, quando o próprio Crivella decidiu continuar a abrir. A gente entrou na justiça para proibir que ele abrisse somente os refeitórios, que colocaria em risco, de fato, as merendeiras do município. No estado foi a mesma situação. Para a gente, a justiça, então, se a gente não conseguia convencer o Ministério Público, o próprio Poder Executivo, a Secretaria de Educação, a gente buscou a justiça. Deflagramos greve, porque a justiça havia feito uma liminar que liberava as aulas nas escolas públicas. E por causa disso, nós deflagramos greve. O governo judicializou essa nossa greve e nos convocou, o presidente do Tribunal de Justiça nos convocou para uma audiência. Então, o cenário hoje é que a rede estadual, exatamente, está com uma greve judicializada e nós já fizemos a primeira conciliação no dia 1º de setembro e tem uma nova marcada no 1º de outubro. A gente acha que é prudente que o Tribunal de Justiça, na figura do seu presidente,
possa observar de fato quais são, né, os limites para a abertura da escola, levando em consideração as entidades como a Fiocruz, por exemplo, que tratam de saúde pública. Né? Esse é um ponto importante. A gente sabe que tem muita pressão social para as escolas abrirem, mas a gente também, né, fala e dialoga com o poder público dizendo o seguinte, que no fundamental agora é garantir a saúde das pessoas. Por causa disso, a gente viu com bons olhos também essa decisão para as escolas privadas, feita pelo TRT, para proteger os profissionais das escolas privadas, na primeira instância. A segunda instância acabou revogando essa posição, infelizmente, e a primeira instância deu uma decisão que considerou o retorno somente com a vacina. A gente acha que a vacina é fundamental, mas se não houver vacina, somente em condições muito favoráveis de controle da pandemia é possível o retorno. As escolas teriam alguma condição, Gustavo, de garantir as medidas de segurança para evitar contaminações pela Covid-19? Eu fiquei sabendo que algumas unidades da rede estadual não têm sequer abastecimento de água potável e papel higiênico. O problema do retorno é exatamente esse. Tanto o governo municipal quanto o governo estadual e algumas prefeituras foram para a imprensa apresentar uma série de protocolos de segurança, modelo europeu. E a gente sabe como é que isso funciona. Esses protocolos, dentro desses protocolos não foi anexado nada no que diz respeito a custos. Não foi uma planilha de custos. Se o governo do estado, a prefeitura, entende que é importante garantir, né, o retorno às escolas e o retorno depende de uma série de protocolos, tem que ser reservado, né, recursos para garantir esses protocolos. Digo máscara, álcool gel. Né? Algumas escolas precisam sofrer reformas estruturais porque elas são fechadas em ar-condicionado. Então é preciso abrir as janelas, que não é possível mais porque fechou a janela por causa do ar-condicionado. Estou dando um exemplo aqui da realidade das escolas. Além dessa questão, em muitas escolas, não é novidade para ninguém, as escolas não abrem porque falta água no dia, porque não tem material básico como papel higiênico. Aí o que a gente, né, coloca para a sociedade é como essas escolas vão garantir o isolamento social. As escolas não têm estrutura nem para o seu normal cotidiano, para o seu funcionamento cotidiano, como é que vão garantir esses protocolos, né, que são copiados, muito bem copiados de escolas de alto nível, de caríssimas de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas que não vão ter os mesmos recursos nas escolas públicas. Já há esboço, Gustavo, de um calendário para a retomada dos trabalhos em sala de aula. Está muito claro que esse ano letivo só será concluído em 2021, não é isso? De que forma isso pode afetar os estudantes, Gustavo, principalmente aqueles que estavam no último ano do ciclo? De fato, dificilmente as escolas vão retornar esse ano, não por vontade dos profissionais de educação, dos estudantes, mas porque as condições colocadas pela doença não permitem que a escola retome. Isso gera um prejuízo de um ano quase perdido. Tivemos pouquíssimo tempo de aula entre fevereiro e março, né? E se voltar esse ano, vai voltar para lá de outubro, novembro, se voltar. Isso gera um prejuízo para todos, sobretudo para os estudantes que estão nas terminalidades. A gente coloca os estudantes do 5º ano, os estudantes do 9º ano, os estudantes do 3º ano. Para esses, nós defendemos no sindicato que seja aprovado para que, assim, que eles consigam, né, recompor esses estudos nos anos posteriores. E do 3º ano, caso passe para a universidade, né, retome esses estudos na universidade, assim por diante. Mas para os demais, a gente defende um projeto de ciclagem que envolve juntar os anos, né? E que o conteúdo que não foi dado nesse ano de 2020 possa ser dado em 2021. Isso é muito importante para que ninguém fique sem o conteúdo. A gente acha, inclusive, que é provável que em 2021 não seja possível a gente conseguir, né, retomar esse conteúdo perdido. Então, isso adentra sobre 2022. O fato é que é possível, se os governos, de fato, se esforçarem para garantir, né, novamente, que no contraturno possa ter aula, que contrate mais profissionais para dar reforço, entendeu? Isso nós vamos cobrar da Secretaria de Educação pelo Estado, né, que garantam que os estudantes passem essa pandemia prejudicado,
mas que tenha esse prejuízo mitigado por uma ação concreta dos governos. E como é que o CEP tem visto esse momento de reabertura gradual das atividades no estado, Gustavo? A pandemia tem dado sinais de que está em trajetória descendente aqui no Rio. Mas não é uma temeridade esse afrouxamento das regras de isolamento? Nós acreditamos que a única fórmula para garantir a saúde das pessoas ainda é isolamento. Enquanto não tiver vacina, o isolamento é a saída que deve ser buscada. Nós entendemos que alguns setores da economia reabriram cedo demais. Isso prejudicou, inclusive, o controle da pandemia. Muita gente pergunta para a gente e fazem o raciocínio inverso. Por que os bares abriram? Se os bares abriram, por que as escolas não podem abrir? Eu pergunto, por que os bares abriram antes das escolas? Essa é uma questão importante que a gente tem que debater com a sociedade. A sociedade não pode achar normal que as pessoas fiquem com vontade de ir para o bar e tudo mais, ir para uma lanchonete, que seja. Mas isso deveria ter sido melhor controlado pelos governos, obviamente com um pouco de consciência popular. De fato, os governos federal e, sobretudo, o governo municipal não ajudaram nesse sentido. Eles incentivaram as pessoas a irem para a rua para consumir, porque a economia não podia parar, numa lógica inversa, como se a economia fosse a prioridade, não exatamente a saúde. Quando, na verdade, o que acabou gerando foi uma pandemia que, quanto mais tempo ela fica descontrolada, mais prejuízo à economia ela vai dando. A gente viu essa situação de maneira que nós ficamos intransigentes no sentido de garantir que a escola não abrisse, apesar das muitas pressões que surgiram contra a educação, para que ela abrisse. A gente tem consciência de que a abertura das escolas vai ser uma tragédia atualmente, nesse atual cenário. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de estudantes circulando pela cidade e potencialmente disseminando o vírus. E mais do que isso, contaminando professores, muitos deles em comorbidade. Então, a nossa posição é de que o isolamento é a saída. A gente criticou a abertura de alguns setores da economia antecipada na nossa visão e vamos continuar mantendo essa posição. Vocês do CEP têm visto alguma movimentação do Ministério da Educação para auxiliar os profissionais de ensino, Gustavo? Como tem atuado esse ministro Milton Ribeiro? Aliás, vocês têm notícias desse Milton Ribeiro, Gustavo? Eu não vi nenhuma atitude dele até agora no comando da pasta. Realmente, o ministro da Educação ele é um senhor desconhecido da gente. Dificilmente você vai chegar em grupos de educadores e se perguntar quem é o ministro da Educação, alguém vai dizer que é o Milton Ribeiro. Se você não me falasse agora, talvez eu até iria falhar contigo, não lembrar o nome do pastor, porque ele é pastor. É um senhor desconhecido e sem condição nenhuma de liderar uma movimentação que faça com que a educação brasileira continue apesar da pandemia. Esse é um ponto central. Eu falei da liderança do governo do Estado, do secretário estadual de educação, que deveria estar liderando os secretários municipais de educação. É bom dizer que o nosso sistema de educação ele é integrado. Então não adianta o ano terminar no nono ano em determinada prefeitura e não começar no estado no primeiro ano. Não adianta ele não terminar no quinto ano para uma prefeitura e não começar no sexto ano numa escola estadual que está no interior e assim por diante. Isso deveria ser a política de integração a nível nacional que deveria ter sido levada à frente pelos ministros de educação. Mas o governo ele falha muito no que diz respeito à educação. A educação, de fato, não é a prioridade. Ele coloca ideólogos que não conhecem nada da educação, não vivem o setor da educação, ideólogos ligados ao governo, e aí é um desastre total. E mais, toma medidas que prejudicam ainda mais e levam à desigualdade, como a manutenção do Enem, ainda no começo do ano, quando a nossa proposta era, no mínimo, ele para maio. Porque parte da população, sobretudo da escola pública, vai ser prejudicada nessa prova do Enem. Essa prova do Enem vai ser mais desigual do que já é. Uma prova desigual porque tem gente que chega com mais condição, mas ela vai ampliar a desigualdade. Portanto, é um ministro que, de fato, não sabe o que está fazendo, não se apresentou nenhuma vez para liderar nenhum projeto de retomada, do retorno das aulas e nenhum tipo de política para garantir que os estudantes tivessem algum tipo de aula online, portanto, é um desastre.
Para não dizer que não há sinal do ministro, Gustavo, na última semana ele deu uma daquelas declarações típicas de quem representa a gestão Bolsonaro. Durante um evento do Ministério da Saúde sobre ações de educação em saúde para a defesa da vida, que discutiu doenças mentais em crianças, adolescentes e jovens, o Milton Ribeiro disse que desconstruções de valores, de absolutos e de certezas promovidas por livros didáticos antigos distribuídos pela pasta e por pedagogias e filosofias equivocadas, criaram verdadeiros zumbis existenciais e contribuem para doenças que podem levar ao suicídio. Dá para fazer algum tipo de avaliação para essa declaração, Gustavo? Olha, uma declaração dessa é uma declaração de um inapto a estar no Ministério da Educação. Eu não sou a favor da intromissão do judiciário nas decisões do executivo. Eu acho que o judiciário ele tem que garantir o cumprimento da lei. Mas veja como é latente que esse ministro, uma declaração dessa, não pode assumir uma pasta de educação. Talvez a pasta mais importante dos ministérios. Se não é a mais importante, é uma das mais importantes. É um ministro inapto, né, que não tem nenhum projeto, né, para a educação, não tem o seu nome ligado a nenhum outro projeto no passado que, né, o referente para esse encargo tão importante, e que fica nesse período de pandemia, onde os pais estão sofrendo, os estudantes estão sem aula, uma geração inteira, né, pode estar sendo perdida, fica discutindo uma situação que não tem nada a ver. Então é preocupante, como eu falo, é preocupante. Né? É um ministro que vem para cumprir uma tarefa ideológica para o Bolsonaro, criar uma cortina de fumaça, já que o Bolsonaro ele não tem nenhum projeto de educação, cria uma cortina de fumaça, criando inimigos. E esses inimigos são quem? São justamente aquelas pessoas que trabalham em defesa da educação do Brasil. A coisa ao contrário, porque são os professores, né? São os educadores em geral que se esforçam e fazem a escola funcionar. E aí, esse ministro que desconhece a história da educação brasileira, que desconhece Paulo Freire, aliás, acha que Paulo Freire é exatamente um problema da educação brasileira, um educador reconhecido no mundo todo, é esse tipo de gente que assume a estrutura do Ministério da Educação, né, para atrapalhar os projetos que estavam em andamento sem propor nada melhor. Então, é preocupante. Esse governo Bolsonaro, nós vamos regredir 20 anos no que diz respeito a programas relacionados à educação pública, com certeza. Gustavo Miranda, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo sorte a vocês do CEP nesse momento difícil. Te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. O CEP está à disposição, né, do Faixa Livre, essa trincheira dos trabalhadores na comunicação, uma comunicação marcada pelos interesses dos grandes conglomerados econômicos, que a gente encontra aí um espaço através do Faixa Livre para apresentar a posição dos trabalhadores para os trabalhadores. Um abração. Conversamos aqui com o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEP-RJ, Gustavo Miranda. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente conosco aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!